Vocês estão vendo, eu tento, sempre vou tentar espremer o que dá. Eu tenho uma teoria de que imóvel não é investimento, né? Quando a gente tá falando de pessoa física. Eu não acho que não é investimento, eu só acho que é um investimento ruim. Ah, sim. Eu acho que concordando. Acho que ele é um investimento, mas eu acho que ele é um investimento ruim. É tipo a poupança. Exato. Eu sempre falo que fazer a emissão abaixo do valor patrimonial pode ser bom pro cotista se você conseguir comprar um imóvel num preço absurdamente barato e rapidinho você agregar valor. O problema é que muito gestor que tenta fazer abaixo do patrimonial ou que faz, não compra nada que gere esse valor pro cotista, né? Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje vamos falar de um fundo imobiliário que eu tenho um grande carinho, faz parte da carteira de R$50 de fundos imobiliários do Professor Mira. Lembrando que esse aqui é o MiraCast, o podcast da família do Professor Mira, patrocinado pela comunidade Mira e pela família. O link para você participar da comunidade Mira, entrar na lista de espera, está aqui na descrição do vídeo. Hoje eu vou falar com o Fábio, gestor do ALZR. Fábio, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Para vocês entenderem por que o Fábio é o primeiro gestor a estar aqui no MiraCast, a explicação é muito óbvia. Eu conheço o Fábio e o trabalho da gestão antes de lançar o ALZR. Isso é 2017, no Roadshow. Sempre foi uma pessoa extremamente solícita. 2019, quando eu comecei a minha primeira turma da mentoria, o Fábio se dispôs a fazer live e a gente já fez várias lives juntos com os alunos, fechada para os alunos. Sempre foi uma pessoa extremamente solícita, estava lá para tirar todas as dúvidas. Por isso é o fundo que eu mais invisto, minha maior posição em fundo imobiliário é o LZR, não por conta dessa disponibilidade do Fábio comigo, mas por conta da disponibilidade com os cotistas. E aqui já o meu agradecimento por tudo isso e óbvio que o primeiro gestor de fundo imobiliário tinha que ser em reconhecimento a toda a disponibilidade para a família, mas também em reconhecimento ao trabalho que o LZR faz. Então, Fábio, conta para quem está te conhecendo a primeira vez, o que é a Alianza, né, a gestora, o que é o ALZR, o que ele se propõe a fazer? Claro. Bom, obrigado pelo convite e pelas palavras, e pela confiança aí, né, de estar junto com a gente, investindo junto com a gente há tanto tempo, né, como você está, né, de fato. E é isso, a gente se encontrou, era o Roadshow era 17 ainda, segundo semestre de 2017. Finalzinho de 2017. Exato. O fundo fez 8 anos agora, está fazendo 8 anos agora, e aquilo era 17, então faz um tempinho. Mas, enfim, vamos lá, né, brevemente. Bom, primeiro eu estou no mercado, fiz 30 anos de mercado esse ano, que é um ponto interessante, que é... Dedicado... Nem parece, mas fiz 30 anos, eu comecei carreira em 95. Então... Dedicado ao mercado imobiliário, né? Não todo o tempo, né, mas a maioria. Eu tive uma fase de fundos de ações, né, de fundos multimercados, ativos mais líquidos no começo, porque esse meu começo de carreira, o fundo imobiliário não existia, né? Comecei em 95, quando eu comecei no mercado, aí era fundos de ações começando. O fundo imobiliário já veio uma década depois, vamos dizer assim, começar a pegar um pouco mais de tração. Então aí eu fui para o lado do fundo imobiliário em 2006. Então, de imobiliário, chegarei em 20 anos aí em breve. Eu tive uma outra gestora antes, né? Que é uma gestora que existe até hoje, enfim, está no mercado. Eu tive um longo tempo aí de uma outra gestora. E montamos a Alianza em comecinho de 15, então agora um pouco mais de 10 anos, fazer 11 anos de Alianza agora nos próximos meses aí. Faremos 11 anos como Alianza mesmo. E é isso, a Alianza é uma gestora dedicada, focada só no imobiliário, então é especializada, né, nos ativos reais e imobiliários. Em grande maioria, ainda hoje, ainda que a gente esteja crescendo um pouco do lado do crédito, mas o grosso ainda é 90% dos ativos da gestora atuais ainda são no tijolo, então, que é a nossa origem. Inclusive, meu sócio é arquiteto. Até brinco, eu sou o único sócio da Alianza que não é o arquiteto ou engenheiro, porque eu sou administrador de empresas, mas meus sócios todos são engenheiros, arquitetos que fizeram muita obra, participaram de muito projeto mesmo em inícios de carreira e tal. Então, a gente, até por características em si das pessoas, das carreiras, sempre foi muito forte no que o mercado chama do tijolo, né? Que é o equity, né? Que é ser dono dos ativos diretamente. É mesmo. O que o brasileiro gosta, né? O brasileiro gosta de tijolo, de terra. Gosta. Precisa fazer bem feito. Precisa fazer mais bem feito do que fazia historicamente, e acho que os fundos imobiliários estão aí para ajudar com isso. Né? Os bons fundos imobiliários de boas gestoras, o mercado está se desenvolvendo bastante, né?
nos últimos anos. Eu peguei o começo dele, né? Eu estava começando a olhar fundo imobiliário em 2006. Então, que era para essa indústria muito nascente ali, muito no começo. O pessoal nem usava FII direito, fazia o FIP, não fazia FII, porque o FII só podia comprar matrícula, então você não podia fazer uma SPE para desenvolver e ia ter obra. Naquela época a gente ainda fazia muita obra, né? Era pouca coisa de ativo pronto. Então, enfim, peguei da origem ali, mas o negócio nosso sempre foi muito no tijolo, no equity, né? O mercado começou a chamar de tijolo, aí chama de equity, que é ser proprietário do ativo em si, né? Ser você o proprietário daquele ativo. Enfim, seja um ativo em desenvolvimento, sejam ativos prontos, portfólios para renda, mas ser realmente proprietário do ativo e se beneficiado ou não, né, da valorização dele conforme aquele ativo desenvolve. Você estava falando da sua experiência no mercado imobiliário, e aí já vai falar mais dos fundos, mas eu tenho uma teoria de que imóvel não é investimento, né? Quando a gente está falando de pessoa física. Sim. Porque a maior parte do retorno vem apenas do aluguel, né? Quando a gente fala de ciclos de 10, 20 anos, ele vem apenas do aluguel. Historicamente, os estudos que a gente tem, principalmente para imóveis mais comerciais, que ainda pagam um yield maior. Qual a tua visão? Você acha que o fundo imobiliário ele é um investimento mais inteligente em relação ao imóvel físico, imóvel residencial principalmente? É mais interessante o fundo imobiliário? Você concorda comigo que imóvel residencial não é investimento? Eu tenho essa teoria, por quê? Por que eu acho que imóvel não é investimento? Aí você me corrige se eu estiver errado. Você compra e aí você tem o grande problema do imóvel residencial, que é o custo de carrego, né? Um país em que tem taxa de juros alta, você está brigando contra o CDI. Uhum. E aí você está carregando aquele imóvel ali. Se você não tiver uma baita valorização em curto prazo, você come toda a valorização. E mais que tenha, se você segurar, você come toda a valorização. Sim. O imóvel ainda precisa de retrofit, reforma, tem uma série de custos para que ele mantenha um valor mínimo. Uhum. Então eu acho que no longo prazo ele tem essa dificuldade. Eu concordo médio. Eu acho que o imóvel, como o brasileiro gosta, inclusive, muita gente faz isso, né? Compra imóvel, vai lá e compra um imóvel na planta que vai lançar, pensando em quanto vai valorizar, ou quanto ele vai ter de renda daquilo, e fazem um monte, isso é super comum. Ou salas comerciais de prédios, né? Como a gente está gravando. Isso o brasileiro faz isso como investimento. Eu não acho que não é investimento, eu só acho que é um investimento ruim. Sim. Eu acho que concordando. Acho que ele é um investimento, mas eu acho que ele é um investimento ruim. É tipo a poupança. Exato. É um investimento, mas é ruim que o pessoal precisa, né, se atualizar, entender outras opções. Eu acho que um fundo imobiliário bem feito é um investimento infinitamente melhor, né? Por tudo que você mesmo estava falando, o custo de carrego que a pessoa física tem no investimento feito direto, a dor de cabeça que tem, o risco de ter uma vacância longa naquilo, aquilo comer toda a rentabilidade, o tributário é pior. Acho que tem vários motivos de que é pior. Então é um investimento, eu diria, muito inferior a um bom investimento em fundo imobiliário. Mas é um investimento que historicamente se fazia, né? Falar, o brasileiro gosta de investimento imobiliário. Ele gostava muito desse tipo de investimento imobiliário, ainda que seja ruim. E acho que agora ele está trocando para um investimento imobiliário com ferramentas mais modernas. Aí eu acho que vale uma defesa de todo mundo que sempre investiu em imóvel. Sim. Por que sempre se investiu em imóvel? Porque você só tinha essa opção. Sim. Você tinha lá a inflação comendo todo o valor, você pegava alguma coisa e você comprava. Sim. E isso é uma coisa que eu acho que as pessoas sempre fizeram, porque não tinha opção. Era o que tinha. Concordo. E aí você comprava lá uma casinha, você tinha a casinha, pelo menos. Época de inflação, época de movimentos, né, um monte de incerteza macro, um monte de incerteza de preço, política, moeda mudando, tudo acontecendo. Comprar imóvel como proteção patrimonial. Então, assim, como proteção patrimonial era muito buscado. Sim. Aquilo era um bom investimento. Então, na verdade, no Brasil, em época de inflação, não tem investimento. Era todo mundo tentando se proteger da inflação e olha lá. Todo mundo correndo. Agora que a gente pensa em estratégias diferentes, investimentos de mais longo prazo. Depois da criação do Plano Real, onde a gente conseguiu uma mínima estabilidade da moeda, mas a gente ainda está numa fase relativamente inicial disso, né? De novos investimentos, novos produtos, o pessoal pensar em portfólios, pensar em acumulação de longo prazo, enfim, investimentos de famílias serem planejados e não simplesmente faz o que dá, poupança, overnight e compra um terreno para se proteger, né, que é o que dava para fazer. Que é interessante, as pessoas tinham o dinheiro na mão e como ele desvalorizava muito rápido antes do Plano Real, coloca alguma coisa, queria se desfazer do dinheiro. Compra alguma coisa, compra uma casa, um terreno, porque você tinha que se desfazer do dinheiro, porque ele desvalorizava muito rápido e isso motivou as pessoas a gostarem de imóveis, mas a gente evoluiu, por isso que eu digo, realmente, imóvel é um investimento, só que é muito ruim. Sim. Igual a poupança, mas
é uma maneira de ter alguma coisa. Então, eu acho que é isso. Ele é um investimento, mas é um investimento ruim, né? Um investimento pré-histórico, vamos dizer assim, né? Comparado com as alternativas de hoje, fica muito para trás em vários critérios de segurança, de risco, de retorno, de tributos, enfim, é um conjunto da obra ruim. Eu defendo também uma explicação para isso, queria até saber seu ponto de vista, de que o imóvel comercial, ele paga ali um aluguel próximo de 1% ao mês, ele normalmente paga um aluguel muito maior do que um residencial. O residencial gira ali entre 0,3, 0,4. Se for um imóvel que vale mais, sei lá, 700 mil, 1 milhão, 1,5 milhão, tende a ser menor. O imóvel mais barato, ele tende a ter um aluguel um pouco maior, mas dificilmente na casa de 1% ser uma coisa normal. E aí a gente já tem uma grande diferença entre ter um ativo que explora imóveis comerciais e ter um ativo que explora imóveis residenciais. Inclusive, isso é o motivo pelo qual eu não gosto de fundo imobiliário de imóveis residenciais. Já conversei com gestores e coisa e tal, todo mundo super solícito, super gente boa, mas ninguém conseguiu me convencer que fundo imobiliário de imóvel residencial é legal. Eu falei, cara... E aí, qual é a tua visão? Realmente isso você consegue capturar valor por conta dos imóveis serem comerciais? A Aliança tem algum interesse em ter fundo de imóvel residencial? Não. Residencial a gente só faz do crédito, do lado do crédito. Eu acho que residencial para a gente, o jeito certo de fazer é no lado do crédito, não do equity, né? Não ser dono dos ativos, mas financiar desenvolvimento em si, porque não para de ter projeto, é um setor que vai ter sempre inúmeros projetos, empresários, empreendedores lançando um projeto novo, incorporadoras, as milhares que existem, sempre vão existir. Então, na verdade, acho muito competitivo, difícil de jogar do lado equity, mas, por outro lado, carente do lado de funding, né? Então, é melhor na nossa cabeça. Então, no lado crédito, né, que é algo que a gente tem crescido como gestora, quase tudo que a gente faz de crédito é residencial. Então, acho que do lado de crédito, sem dúvida, tem muita oportunidade. É um mercado carente de funding e com muita gente fazendo projeto, muito empreendedor, muito incorporador fazendo projeto, que dá espaço para você fazer crédito bem feito para financiar esse tipo de projeto. Mas para a gente é mais um negócio para o crédito, né, para financiar projetos em si, termo de obra, né, o pessoal terminando para entregar projetos, e aí você eventualmente comprar carteiras. Mas do lado do crédito, para a gente, especificamente, o residencial é mais desse lado. E aí a gestora hoje está baseada em equity e crédito, com 2 principais fundos, o LZR e o LZC. Os outros todos não são listados. Sim. Tem o AURB também, tem o de Urban Hub, que é o Last Mile, logística Last Mile. Esse fundo tentou captar, tentou crescer e acabou não crescendo, mas ele segue existindo, né? Ele tem dois condomínios de logística aqui em São Paulo, enfim. É um fundo só de logística. Mas está na Bolsa também? Está na Bolsa. Ele não tem quase liquidez porque ele acabou sendo, né, colocado em alguns investidores profissionais, poucos investidores profissionais e não em pessoa física. A emissão dele, que ia ser para pessoas físicas, para crescer, não funcionou, né? Acabou não acontecendo no final de 2023. Então, mas ele existe. Era um cenário... o cenário ficou muito ruim, o cenário ficou muito ruim. E desde então também não melhorou do ponto de vista de emissão para pessoa física. Então mas ele segue lá, ele tem 2 condomínios de logística aqui em São Paulo. Last Mile total, São Paulo. Para você que não sabe o que é Last Mile é a última milha. É aquele imóvel, aquele ativo, aquela solução que está perto, ele está na última milha, ele está pertinho de quem é o usuário. A ponta da logística que entrega para o cliente final. Né? Eu sou formado em telecomunicações de origem, né, de quase 30 anos atrás. E aí a gente falava de Last Mile, que era quem dava acesso à casa do cliente. Esse conceito, lógica, o conceito é exatamente o mesmo. E essa é a parte mais valiosa da logística, né? Principalmente aqui, por isso que a gente fala, o raio 30 de São Paulo, que a gente está a 30 quilômetros do centro de São Paulo. É a parte que afeta muito o custo final total da logística, é essa parte. Porque depende de quantos quilômetros um caminhão vai ter que andar para entregar o produto para o cliente final. Ou para trazer um produto quando está retirando, trazendo de volta. Encarece o frete, né? E se tem ou não um pedágio, enfim, tem vários elementos, né, dessa perna final da logística que encarece demais, ou reduz o custo, ou não é demais. E hoje em dia... Esse fundo é para isso. Esse fundo é para isso, ele é focado nisso. Inclusive ele chama isso de Urban Hub. O Urban Hub é de logística urbana, né? Essa logística realmente dentro... para entregar dentro da cidade. E está negociando abaixo do patrimonial, a gente já começar a dar uma olhada. Negocia um pouco abaixo do patrimonial, mas na verdade o problema não é nem esse, não negocia, né? Porque é um fundo que 98% dele é de 3 investidores profissionais grandes e tal. Então, acabou nunca tendo uma emissão. Então, ele é listado, mas
não tem liquidez nenhuma, por enquanto. Talvez um dia o mercado melhorando, ver um mercado a cota dele custa quanto? Acho que ultimamente tá 78, 80 reais. Bom, então, vamos fazer um split para 7,80, aí dá liquidez. Ó, vocês querem um split desse fundo para vocês conhecerem melhor? Bota aqui nos comentários. Ó, fica só a sugestão do professor Mira. Ó, eu acho que explica. Bom, mas é que a gente precisa de um mercado em si melhorando, né? O macro melhorar, o mercado melhorar, o juro começar a cair, entrar num novo ciclo aí para um novo ciclo, ele é um produto que, como produto, faz muito sentido. E aqui fica a minha encheção de saco com o Fábio, que ele já está acostumado, porque eu perturbei ele durante, sei lá, os últimos 5 anos. Eu falei, por que você não splita o LZR? Porque, poxa, tinha que custar na casa de R$10 para dar acesso. E aí, quando aconteceu, de fato, o split, eu agradeci a ele porque eu perturbei. Ele me deu uma série de explicações técnicas na época, de porque não dava para fazer por questões mudaram, técnicas, de custos de CVM, técnicas da B3, e tudo isso evoluiu e permitiu, e fica aqui meu agradecimento público também por isso, e não é por mim, acho que é por todo mundo que assiste, dá mais liquidez, dá mais acesso, eu sou a pessoa que briga por acesso, luta pelo pequeno investidor, mas então tem esse fundo que não tem... Tem outros fundos que não são negociados em bolsa? Tem. A gente está com 12 fundos ao todo hoje em dia. Que as pessoas enxergam os que são negociados em bolsa, né? Porque os outros são de investidor profissional, um fundo exclusivo, uma coisa fechada, de outras estratégias que não são a estratégia normal nossa. Mas de também renda, de equity? De equity, sim. Todos praticamente. Tudo de equity. Sim. Tudo de imóvel, né? Tudo de imóvel. Coisas diferentes, né? Tem um fundo focado em escritórios comerciais que a gente tem, escritórios mesmo, né? Não contratos atípicos, enfim, coisas que não são escopo do LZR, que o pessoal conhece. A gente tem um fundo que a gente começou a fazer data center, né? Que é uma categoria de ativo diferente. A gente tem isso dentro do LZR, ativos prontos e tal, mas a gente tem um fundo que está desenvolvendo, fazendo expansão de data centers com dinheiro de investidor estrangeiro. E esse fundo de data center tem expectativa de ir para a bolsa em algum momento? Sim, com certeza. De novo, precisa de um mercado melhor, né? Um ambiente macro melhor, mas com certeza. Gostaríamos muito de ter o primeiro fundo de data center na bolsa também, né? Ele meio que já tem um meio que encampado dentro da LZR. Tá dentro do LZR, mas vai haver um momento que isso vai ser um spin-off, né? Vamos dizer assim, do LZR, que vai passar a negociar direto na bolsa. E aí gostaria muito de fazer isso em breve, mas depende do mercado dar uma vamos ver se a Selic cai e ajuda ano que vem, de repente, né? Exato. Agora que já estão começando a aparecer algumas emissões. Mas antes de falar de emissão, a LZC e a LZR, o ALZC primeiro, fundo de crédito, você já falou para fundo, na verdade, emprestar dinheiro. Mais novo, né? Mais novo, portanto, menor, com menos histórico, mas que a gente está crescendo devagarzinho. Claro, nesses últimos anos de mercado ruim, crescer fundo novo é difícil, mas a gente vem crescendo. É um fundo que já tem um tamanho razoável, um fundo que tem 200 milhões de reais. Não é um fundo grande, mas é um fundo que tem já seu tamanho, já consegue operar, já consegue fazer operações próprias, que acho que esse mundo de crédito é importante, no sentido de originar e estruturar você mesmo as operações, porque crédito é muito, muito importante a estruturação em si. Né? Crédito, que a gente brinca que, às vezes, escrever uma frase mal escrita num contrato vai se arrebentar lá na frente. Né? Então, é um negócio de muito cuidado garantia, na estruturação, né? Fazer você mesmo os contratos, a estruturação, a diligência dos ativos e tal. Então, você precisa ter um fundo com um tamanho mínimo para você poder ancorar e estruturar operações próprias e não só... E o ALZC ele incorporou com a LZM, que era o fundo... Foi um processo de incorporar um multi assim, eu vou dizer que eu falei... Humildemente... Não gosto de FOF, não gosto de multimercado, não gosto de multi-estratégia. Falei pro Fábio, olha, quando ele me falou que tinha um fundo, eu falei, não gosto muito. O mercado também não absorve tanto esses fundos, tanto que FOF não deu certo, tá virando hedge fund. E aí vocês pegaram o LZM e incorporaram no LZC fazer uma coisa só. Para virar só crédito, que a gente já fazia, né? O multi-estratégia já fazia crédito, mas agora... Era mais para crédito, né? Já era, mas aí a gente passou a ser só crédito mesmo, né? Focado. E aí também, quando juntamos um no outro, ele ganhou tamanho para a gente poder estruturar operações próprias, né? Porque agora a gente consegue chegar no empresário que está lá com um projeto, né, residencial, precisa de dinheiro para terminar uma obra, que lançou o projeto, vendeu bem, tá, mas precisa de capital para terminar a obra. Investimento imobiliário, usualmente... As incorporações, né, projetos imobiliários como todos, usualmente são alavancados, né? São pouco equity e muita alavancagem. Né? Assim que eles dão TIR, dão retorno efetivo. Então, isso é normal. Então, nesse caso do residencial, a gente se coloca como solução de crédito,
né, para esses projetos, para esses empresários, né, incorporadores. Então estamos crescendo e vai ser o nosso veículo de crédito, né, e vamos seguir. Quando o mercado melhorar, ele vai fazer uma outra emissão, vai crescer. Está indo super bem, está com um histórico muito bom, está saudável. Né, paga quanto de dividendo? Porque no final das contas as pessoas só se preocupam... Não, paga bem. Infelizmente as pessoas só se preocupam com dividendo. Paga muito bem porque ele é um crédito um pouco mais o high yield, né? Inclusive o high yield virou um palavrão aí por causa de uns fundos que fizeram muita bobagem aí no passado. Mas eu particularmente acho que fazer high yield bem feito, né? Bem executado, do jeito que a gente faz as coisas. Fazer crédito high yield do jeito que a gente faz o tijolo, fazendo direitinho, disciplinado, e sem conflitos de interesse exóticos, fazer um negócio direito, né? Acho que tem um baita no espaço, porque tem uma lacuna no mercado, tem um vácuo no mercado. Então, acho que a gente vai surfar bem aí um crédito high yield bem feito nos próximos anos, porque tem uma baita oportunidade, uma lacuna de mercado aí. Então, o LZC vai ser isso. Respondendo a sua pergunta, paga. Hoje está entre 1 e 1,10 mês de rendimento. 1%, né? De 1 a 1,10%. Até o guidance dele é 1,10, de 1 a 1,10 esse semestre aqui. Então, tá pagando bem, uma carteira redonda e tal. Só é um fundo ainda não, obviamente, tão grande, tão líquido, né, como um LZR, que está em outro patamar. E o LZR vai ser o nosso fundo tijolo, né? Vamos concentrar nele o tijolo. Isso é uma outra coisa importante, né? A gente optou por um caminho de não fazer aliança logística, aliança escritórios, aliança shopping, aliança não sei o quê. É uma aliança renda imobiliária, tijolo, que é o LZR, e pronto. Então, vamos concentrar nele, né, nossas iniciativas de renda imobiliária. Eu não vou botar no LZR um terreno para desenvolver. Isso vai ser um fundo de investidor profissional. Tá? Agora, renda imobiliária, ativos de boa qualidade, aquele perfil que é o mandato em si do LZR desde o primeiro dia, né? Quando você viu lá em 2017, já era o mesmo fundo. Né? A promessa, entre aspas, já era a mesma do que acabou sendo executado. Né? Mas o fundo melhorou. Não, eu sei. Naquela época tinha dizendo, dois ativos, né? Sim, e hoje são 24 e tal. Mas o meu ponto é... O conceito, né, o mandato, a política de investimento é a mesma, né? Isso, então, isso é importante, eu acho que até para a audiência, para quem não conhece, acabou conhecendo o LZR pelas minhas recomendações. Qual é a proposta do LZR? Eu sei, mas é importante que você explique. A proposta do LZR é ser um fundo de tijolo que nunca te deixa sem dormir à noite, vamos dizer assim. Né? Então, aquele fundo monótono, né? De alguma forma... Existe um conceito aí de que bons investimentos são assim, né? São monótonos porque você deve carregá-los no longo prazo e vai ter, né, um retorno composto de longo prazo. E, claro, obviamente tem um gestor ali, né, fazendo com que ele seja monótono para você, investidor, mas porque a gente está lá trabalhando, né, cuidando e tomando as decisões com cuidado. Mas ele é isso, ele é um fundo de tijolo que não é para dar susto. A gente até brinca, os poucos sustos que ele deu foi um susto positivo, quer dizer, vendeu um imóvel com um ganho extraordinário, vendeu um imóvel com lucro, teve um lucro extraordinário e tal, por uma venda de imóvel. Então, quando sai um fato relevante que vai ser um susto, que seja positivo, né? Nunca susto negativo, de vacância, de problema com inquilino, de inadimplência e tal. Então é um fundo que agora, né, batendo em 8 anos de entrega monótona de sem dar susto. Né? Já tem 8 anos que eu invisto na EZR, eu não sabia. Vai dar 8 anos. Tá passando rápido. Daqui a um mês dá 8 anos praticamente. Que ele Caramba. E eu acho que é importante explicar para as pessoas por que ele é tão monótono assim. Porque já aconteceu de sair o inquilino e não acontecer nada, né? O inquilino saiu, o imóvel ficou vazio e nada mudou dentro do fundo. Por quê? Ele tem essas características que justificam isso. Né? Exato. Ele é um conjunto de características. Tem um DNA, o DNA dele é principalmente essa monotonia, né, baseada no fato de que ele investe quase que absolutamente no que o mercado chama de contratos atípicos, né, que são contratos de locação. Tem gente que diz que a gente tem que chamar de fortes, não pode chamar de atípico mais. Mas, enfim, é um conjunto, é um arcabouço jurídico, né, de um contrato de locação que é muito firme, muito forte. Né, então, te protege, você proprietário, né, do imóvel, contra eventos, situações de perder a renda que aquele imóvel se esperava que ele tivesse, né? Vamos dizer assim. O pessoal muitas vezes fala sobre risco, eu acho que o pessoal fala sobre risco de uma forma equivocada. Eu acho que risco de investimento tem que ser entendido em os possíveis cenários futuros diferentes do que você espera e pretendia planejar. Então, eu esperava ter 10 anos de renda com esse imóvel aqui, qual é as probabilidades e cenários em que eu não vou ter a minha renda naquele imóvel onde eu estou alocando aquele X capital do meu portfólio, né? E eu acho que, do ponto de vista de risco, percebido desta maneira, né, o LZR é um fundo de baixo risco, dentro de fundo de tijolo, porque ele compra sempre esses imóveis com esses contratos longos e fortes, né, e firmes.
E aí com um conjunto, né, de características, não é só o contrato em si ser forte, mas ser com boas empresas, né, e imóveis que na nossa visão são bons ativos imobiliários. E quando sai o inquilino, o que acontece? Ele tem que me pagar o contrato inteiro, paga uma multa enorme, uma penalidade enorme, e a gente, às vezes, é até bom, porque você recebe a multa e ainda tem o imóvel de qualquer forma. Que aí você pode alugar rapidamente. Exato. Ou vender para um terceiro, exato. Que foi, acho que a venda já aconteceu, acho que 1 ou 2 vezes, né? Que o inquilino saiu. O inquilino saiu, a gente vendeu, aconteceu uma vez, e depois a gente fez outras 2 vendas que ainda estavam alugados. A gente até hoje fez 3 vendas nesse fundo, né, de imóveis. Todas com lucro extraordinário, uma muito, né, extraordinária, que foi especial, uma venda enorme lá do Clarent, que era aquele prédio que mudou de uso, virou um projeto completamente diferente, inclusive uma piscina de onda, de surf, virou um baita de um projeto diferente, não nosso, né, a gente vendeu para um terceiro que está fazendo esse projeto lá, e foi um lucro extraordinário enorme, e teve outras 2 vendas também com grandes lucros, mas situações diferentes. Um deles é um que tinha ficado vago, que é o IPG, era um imóvel da agência de propaganda, que ele ficou vago, mas nós recebemos a rescisão, a penalidade, um baita de um valor de toda a rescisão. Recebeu à vista. E aí vendemos... ao longo prazo, né? E aí vendemos para o terceiro, que inclusive é um uso totalmente diferente. O imóvel está sendo demolido para virar um outro prédio residencial no lugar. Né? Caramba. Foi uma venda por terreno, para usar, para fazer outro uso. Acho que isso é uma coisa muito interessante dos imóveis, dos prédios comerciais, porque... No ruim de tudo, você demora, vai lá, pega o terreno e transforma em outra coisa. Exato. E muitas vezes tem mais valor imobiliário nesse uso do que no uso de insistir numa renda nele ali. A gente fez, nesse ano já agora, a gente fez foi a terceira venda do fundo, que é o Santillana, a editora Moderna, lá, que é um imóvel nosso aqui em São Paulo também, que ele é parte prédio escritório, parte um galpão onde eles armazenam produto, né, pronto. Então, acaba sendo um grande terreno num lugar que a cidade está desenvolvendo muito forte. Né, que vai virar começo prédio. Da Zona Leste ali, vai virar prédio. Foi vendido para Diálogo, que é uma grande corporadora sim. E que vai derrubar, vai usar como terreno. O LZR tem um laboratório Delboni, né? Que é na beira da 23, eu acho. Um na beira do Ibirapuera, que é a Acendino Reis, chama que é aquela... A Acendino Reis, exatamente. Sempre que eu passo por ali, eu vejo que tem, geralmente quando vem do aeroporto, passa por ali. Sim. E aí tem um monte de prédio residencial em volta, pipocando. Eu falo, daqui a pouco aquilo ali vai virar um imóvel de acho que 2, 3 andares, né? É um pequeno. Isso. Mas essa é uma das graças desse tipo de ativo, né? Porque uma coisa olha, quando eu tenho um ativo de logística lá em Cajamar, sei lá, é ótimo para a logística. Cajamar, logística é super legal. Residencial vai ser difícil. Mas ele é um imóvel de logística e sempre será, né? Vamos dizer. Quando a gente tem, como é o caso do LZR, quase todos os imóveis dentro de São Paulo, dentro da cidade, ele não só tem o valor atual da renda que ele tem hoje, do contrato que ele tem hoje, mas potencialmente ele tem mudanças de uso de valor agregado muito superior, né? Então, você tem opções, opcionalidades de outros usos, né? de outras vocações com muito mais valor agregado. E você falou uma coisa aí de Cajamar, e aí tem uma polêmica. Na verdade, não é nenhuma polêmica, é um problema que os fundos de logística vão ter, e aí esses que estão dentro de São Paulo são até mais interessantes, que a mudança da reforma tributária, né, que estabeleceu o nosso IVA dual, né, o CBS e IBS, em que o imposto ele vai ser pago não onde está a empresa, e sim onde é consumido. Isso vai fazer com que muitas empresas que ficam em paraísos fiscais, digamos assim, em ilhas fiscais e logísticos que também têm incentivos... Isso. A reforma vai deixar de ter, né? Gradualmente, não é do dia para a noite, mas gradualmente ela vai acabar com o que o pessoal chama da guerra fiscal entre os estados. Né? Porque vai parar de ter essa possibilidade, dessa arbitragem, dessa guerra fiscal que os estados faziam. E aí portos secos, um monte dessas coisas. Lugares. Eu acho que alguns não. Por exemplo, tem Extrema, né? Extrema, o sul de Minas ali. Eu acho que Extrema já se estabeleceu, porque como Extrema viveu uma fase muito longa, o pessoal se estabeleceu, tem lá uma base instalada de logística moderna, de galpões de muita qualidade, gente que o pessoal não vai sair de lá por conta do tributário, porque não é que o tributário vai ficar pior, ele vai deixar de ter um benefício, mas o pessoal não vai sair, desmontar uma logística que foi criada e um monte de parque de ativos super modernos e bons e tal. Eu acho que lugares como Extrema não vão deixar de existir, talvez ele perca um pouco de preço, né? Porque o benefício tributário... Logística é um conjunto de preço, é tanta questão da distância para o mercado consumidor, tem pedágio, não tem pedágio, como é que é o tributo. É o pacote, a parte tributária do pacote vai ficar pior, outras partes não vão mudar. Eu acho que, por exemplo, Extrema talvez perca preço. O cara que hoje está disposto a pagar 32 por metro quadrado em Extrema, não vai querer pagar mais do que 26. 20. Exato, mas ele perde um pouco no preço, mas acho que já se consolidou tanto que não some.
Mas vai deixar de existir esse tipo de lógica. Você quer fazer um porto seco em Varginha, em Minas, porque é um porto seco de que o Espírito Santo chega. Umas coisas assim talvez fiquem meio sem sentido. Extrema jamais, porque acho que já estabeleceu de alguma forma, já ficou um polo muito, muito forte de logística. É importante dizer que isso não é agora, né? Não, isso também é a gente tem 2030, processo, o gradual é um gradual relativamente lento. Vai até de 2033 a 2034. Eu acho que antes de 2030 você nem vê movimentos relevantes. Eu acho. A queda do ICMS ele acontece, se não me falha a memória, 2033. Exato. O restante de ICMS, né, que ele vai diminuindo. A reforma tributária até virar tudo, né? Relevante, o impacto é grande, mas ela demora, ela é bem gradual, né? Bem devagar. E aí eu acho que alguns centros logísticos tendem a sentir mais. Não, eu acho que algumas regiões sim. O centro logístico ele deixa de. Mas as empresas tendem a ter talvez um interesse menor por conta das questões tributárias. Eu concordo, eu acho que alguns lugares não vão conseguir ganhar o tamanho que pretendiam, alguns projetos que têm andamento hoje. É que Extrema foi um desenvolvimento muito conhecido, então o pessoal sempre usa isso como exemplo dessa discussão. Né? Mas eu acho que Extrema já está muito à frente, já ficou um polo muito grande, já tem uma logística. Consolidou demais, muito ativo, muita qualidade e tal. E Extrema funciona bem do ponto de vista de logística para São Paulo. Ele é um lugar que é Minas, mas Extrema é mais perto de São Paulo do que a grande maioria das coisas dentro de São Paulo. Né? Assim, pelo formato em si, geográfico. Pega estrada, né? Rapidinho. É uma estrada direta, rápida, e a distância em si é quase a mesma distância de Campinas. Quer dizer, é uma linha reta, assim, Extrema é muito próximo. E Campinas é perto também, né? Também, é isso que eu tô dizendo. Então você fala, não, mas Extrema é Minas. Não, peraí, Extrema é Minas, mas pela geografia, ela está mais perto de São Paulo do que quase qualquer coisa em São Paulo, né? No estado, né? Da grande São Paulo e tal. Então acho que Extrema vai sempre manter uma posição de ser boa para a logística. Talvez a disponibilidade de pagar reduza, né? O cara não tem um benefício tributário, ele não vai querer pagar os 30 e alguma coisa que se loca em Extrema hoje em dia. Que acaba sendo uma característica interessante dos fundos imobiliários, né? Porque o imóvel está lá. Sim. Ele pode ter um aluguel menor, mas ele está lá. Eu acho que o ativo imobiliário, de uma maneira geral, ele tem o seu valor. Esse valor pode reduzir por conta do interesse ser um pouco menor, que é um pouco do que está passando o mercado de lajes corporativas hoje em dia, né? Selic pressiona muito, pressiona a expansão econômica, o interesse pelos ativos de uma maneira geral. Exato. Mas beleza, aí o ALZR tem essas características de ser um fundo de contratos atípicos, previsibilidade de renda. O que a gente pode esperar para os próximos meses? O guidance ali, quando a gente fala guidance, é a meta, né? A meta de pagar de dividendo. A gente até... Primeiro que hoje, né, ele começou com essa visão, com esse DNA que a gente queria imprimir e executou isso, né? Quer dizer, então estamos completando aí 8 anos executando direitinho, né, essa visão, esse mandato, vamos colocar assim. Mesmo o mercado tendo passado por passamos pandemia, os stress tests aí interessantes, exato. Tudo foi se provando o valor ao longo do tempo. Pandemia, inflação alta, aí o juro alto, eleição presidencial, um monte de problema em gestor e fundo e gente presa na federal. A gente não teve nenhum tipo de susto. E o LZR direitinho. Aí nessa, ele está hoje no seu melhor rendimento. A gente começou até a fazer guidance mesmo, né? Então a gente está divulgando guidance desde o começo desse ano. Fizemos para o primeiro semestre, fizemos agora para o segundo semestre desse ano de 25 guidance mesmo. Até porque o fundo começou a ganhar tamanho, uma complexidade, 24 imóveis hoje, virou um tamanho grande de portfólio. Então, para ajudar até o pessoal a saber o que esperar, a gente começou a fazer guidance. Né? Então fizemos um no primeiro semestre, agora no segundo semestre, que é por sinal um pouquinho superior. E é isso, a LZR vai entregando um rendimento qual é o guidance? Estável e crescente devagarzinho. Qual é o que a gente pode esperar do LZR de pagamento de dividendo? O atual ele está em 0,00, porque virou base 10, né? Então 0,08 a 0,82 centavos por cota. Esse é o guidance para o segundo semestre desse ano de 25. E é um ponto importante que a gente está fazendo o guidance sobre resultado recorrente. Né? Então, porque tem venda de imóvel com lucro extraordinário. Então, o rendimento distribuído, na verdade, vai ser superior a isso. Mas a gente está passando o guidance, acho que é importante passar o guidance sobre o recorrente e não ficar metendo no guidance os extraordinários. E aí o extraordinário vem como algo a mais extra naquele momento que ele acontece. Mas o guidance em si estamos passando sobre o resultado recorrente. A expectativa de 9% a 10% ao ano, mais ou menos? Um pouco mais de 9%. Entre 9 e 10 ao ano. No recorrente. Né? Sim, então, no recorrente. Com os extraordinários, passando. E aí você falou do extraordinário, se vende alguma coisa.
sei que você só pode dar informações públicas, mas tem alguma joia da coroa ali, alguma coisa que, de repente, pode extravar algum valor, dar alguma oportunidade, dentro daquilo que você pode falar, óbvio. Não, joia da coroa tem. É engraçado que a gente identifica até pelo volume de interesses, porque a gente recebe ligação, né, de corretor, de incorporadora, que quer interesse em alguma coisa, não sei o quê. E tem algumas coisas que essas ligações têm de 2 em 2 semanas, assim, né, que tem grande frequência. Por isso você identifica coisas que tem, e principalmente essas coisas que tem possibilidade de mudança de vocação, de virar um prédio, ou vários prédios, terrenos que podem, né, por potencial. E tem muitos, né? Prédios. Porque o LZR tem muitos imóveis urbana, bem na parte urbana de São Paulo. Avenidas, o Decathlon ali, porque na Marginal tem a Decathlon, sim, e logo depois tem o Parque Global. Então, a cidade está crescendo também ali. O Decathlon é vizinho de grandes projetos. O projeto da JHSF lá, que é outra piscina de onda, um da Ivan, incorporadora, vizinho dele, né, um condomínio de alto padrão de residencial ali, interessante. Aquela região ali, meio que sobrou pouco terreno grande que sobrou naquela região, é ali. E a Decathlon, que é uma loja de material esportivo, para quem não conhece. Que vai super bem, vende, é uma das que mais vende deles. Mas assim, é praticamente um galpão, né? Para derrubar aquilo ali é muito fácil. Né? Tem potencial construtivo não utilizado ali, né? E é muito fácil para você deixar só o terreno e construir. Sim. Não dá nem muito trabalho. Se fosse um prédio, ter que derrubar o prédio inteiro, dá mais trabalho. Um terreno grande, o terreno tem quase 15 mil metros de terreno. Como terreno, é um terreno raro de se achar em São Paulo. Dá para botar um belíssimo condomínio. Com área, exato. Então, tem coisas, né? Esse é um ativo super especial, mas tem outros. Você mencionou o DASA, o Delboni do Ibirapuera, o outro Delboni na Sumaré, na Vila Sumaré Perdiz, que é um bairro... Está crescendo forte. bastante. Do outro lado dele tem o Pueridomus, que é a escola. Então a gente tem 2 imóveis um na frente do outro, né? Nos 2 lados da Sumaré, do lado de cá e do lado de lá, né? Que é o Delboni de um lado, o Pueridomus do outro lado. O Pueridomus é a escola de rico, né? Ali acho que o pessoal vai pagar uma mensalidade carinha. Essa de 15 mil reais a mensalidade? Assim, o pessoal chega de helicóptero, né? Acho que uns 15, acho que tá uns 12 mil, acho a mensalidade ali. Mas enfim, o ponto é o imóvel em si, né? Um imóvel num bairro, né, de alto padrão de São Paulo, numa avenida, né? Um grande terreno também, né? Que começa a ficar cada vez mais raros os grandes terrenos, né, que existem. E tem hoje em dia, para você pegar um bairro residencial com muito terreno, você tem que comprar um monte de casinha e derrubando. Leva um tempão. Demora um tempão. As casinhas vão ficando caras, né? A última que você compra era muito mais cara do que a primeira. O preço em si vai complicando e tal. Mesmo aprovações, porque tem que demolir, tem que aprovar depois fazer, não sei o quê. Grandes terrenos em certas regiões de São Paulo são valiosos. E a gente tem bastante coisa assim na LZR, então acho que tem muito... E se precisar, o fundo vai vender, se perceber que tem um ganho para o cotista, ele vai vender o imóvel, vai correr atrás de outro. Com certeza. Para vender bem vendido, a gente vende qualquer coisa. Né? Isso aí é negócio, né? Não tem o se for para gerar retorno para o cotista... Vendemos qualquer coisa. Até porque cá entre nós também sempre tem coisa para comprar. O mercado é muito dinâmico. Sempre tem oportunidade, sempre para quem, né, conhece, consegue originar, tem muito relacionamento, conhece muita gente. Sempre tem oportunidade. O mercado hoje, por exemplo, está cheio de oportunidade. Se tivesse um monte de dinheiro parado na mão hoje, você compra um monte de coisa boa, preço bom. O mercado está, né, numa fase de juro alto, de seca, de emissões de fundo e tal. Por falar nisso, você tocou num ponto interessante. O mercado tem oportunidades e precisa de dinheiro. Então, ponto polêmico. Essa dinamite aqui, eu vou usar sempre com gestores, quando a gente tiver que falar de polêmica, porque eu não vim aqui para passar pano para ninguém. Embora eu tenha um carinho pelo Fábio, pelo carinho que ele sempre teve com a família, mas eu não vou passar pano para ninguém. Momento de pressão. 2 coisas que a gente precisa falar do LZR que tem a ver com essa questão de adquirir ativos. E primeira coisa que todo mundo pergunta, a alavancagem do LZR. E aí? O que você tem a me dizer sobre isso? Conte-me tudo, não me esconda nada. Tenho a dizer que não perco um minuto de sono por conta disso. Acho que e o cotista deveria? De jeito nenhum, certamente não. Assim, a alavancagem não é nem bom nem ruim. A alavancagem é simplesmente um maximizador de algo, né? Se for mal feita e por certo não tiver problemas, vai causar problema. Se for bem feita, vai gerar valor. No nosso caso, até hoje só gerou valor, nunca deu problema nenhum. Até porque eu acho que o tipo de ativo de contrato que a LZR tem é o mais adequado para se usar a alavancagem, né? São contratos fortes, longos, com boas empresas, com bons imóveis como garantia e tal. Então, acho que a alavancagem do LZR é o tipo favorável, né? Que quando ela existe, ela ajuda. E segue sendo assim, né? A gente não desviou desse caminho, né? A gente nunca, talvez por
querer crescer ou querer comprar um imóvel quando não tinha caixa e tal, não fez, né, a operação. Quando a gente não tinha caixa, a gente não fez. A gente só fez alavancagens quando elas faziam sentido, né, que elas realmente iam agregar valor, iam gerar valor para o cotista, iam gerar mais renda, iam gerar uma compra de um bom ativo, colocando menos capital, menos equity, né, e usando o contrato em si para fazer a alavancagem. Então, até hoje a gente sempre fez. Todas as operações geram muito valor para a gente, para o fundo. Então, não tem... E todas foram feitas do jeito mais correto, que é o jeito casado com o próprio contrato. Então, na prática, a gente fez uma securitização de um fluxo de um contrato específico. Né? E não quase um CRI. É um CRI. Na prática, é um CRI, né, do nosso contrato, que a gente está na ponta tomadora do capital, e um fundo de CRI pegou aquele nosso contrato e nos deu o capital. E por serem contratos imobiliários longos, fortes, com ótimas empresas, há taxas boas, né, que com garantias, valor, né? Garantia. E mais importante, casado com o contrato, né? São o que o pessoal chama de operações autoliquidáveis, né? Então eu não tenho uma data em junho de 26 que eu tenho que ir lá e pagar uma operação que eu fiz de curto prazo. Não, eu casei com o contrato, eu tinha um contrato de 15 anos com um bom inquilino. Eu fui lá e vendi aquele fluxo, né? Adiantei, fiz a securitização daquele fluxo, casado com o contrato, né? Então, conforme o inquilino vai me pagando a locação, aquilo vai sendo pago, né? Aquela amortização vai sendo paga e o equity nosso vai crescendo, na verdade, vai agregando, né? Porque eu estou usando o fluxo, então eu estou usando o meu próprio contrato para comprar um imóvel, né, com dinheiro de terceiros num custo bom. Isso, né? Então, operações assim, casadas em custo bom e com esse casamento ou autoliquidável, né, que a gente chama, tá? Que é só o que a gente tem, não gera problema, não tem um muro que eu vou bater no muro se eu não tiver uma captação no começo do ano que vem, ferrou, porque eu vou ter que pagar uma amortização. Não existe nenhuma operação da SR que tem isso, né? Que tem o que a gente chama de bullets, né? Que são, né, momentos que eu tenho que pagar uma amortização. Eu tenho que quitar essa dívida daqui a 6 meses. Aí tem que vender o imóvel. A SR não tem nenhuma assim. Ou parar de pagar dividendos. Tudo são securitizações de contratos casadas com o próprio contrato, autoliquidáveis, né? Sem bullets, né? Sem balões, né? Que o pessoal chama também. Tá? Então não temos nada disso. Então você fala, mas se não captar não tem problema. Os próximos anos, né, do LZR, ele não tem nenhum problema de pagar a amortização, de pagar a dívida, né, de ter datas que eu preciso pagar, vou ter que vender o imóvel, ou vou ter que fazer alguma captação, não importa onde esteja o preço da cota, para pagar uma dívida. Não tem zero problema. Nenhuma situação desse tipo. Então, é uma alavancagem feita do jeito que gera valor e do jeito que não gera situações ruins para a gente, de ter que vender, de ter no que emitir. fim das contas é assim. O LZR pega um dinheiro emprestado, compra um imóvel. E aí esse imóvel já está alugado e recebe o aluguel todo mês. E essa alocação dá conta daquela dívida. E aí a parcela do empréstimo que tem que ser paga é paga com esse aluguel, mas ainda sobra um pouco. E esse pouco que sobra a gente distribui. Vira um rendimento que, se não tivesse pego esse dinheiro emprestado, o cotista não receberia. Sim. E aí é 100% sempre feito assim. Na verdade, a gente matematicamente turbina o rendimento, vamos dizer assim, né? Faz um rendimento melhor, porque a dívida é mais barata do que o cap rate da compra. Enfim, a matemática em si é uma matemática que beneficia o rendimento, então faz a gente comprar mais renda, né? Usando aquele imóvel. Então a gente é dono do imóvel e com uma renda em cima dele maior em relação ao capital que a gente colocou ali, né? Então o retorno sobre o capital empregado num contrato é melhor. Atípico, num contrato super forte, com inquilinos muito bons e que estão indo por com garantias. Risco, estamos bem protegidos. Então, é uma boa forma de baixo risco de otimizar duas coisas: o rendimento que a gente paga no curto prazo e o patrimônio imobiliário que o fundo tem, né? Porque a gente está comprando aqueles imóveis botando menos equity, menos capital num primeiro momento, usando dinheiro de terceiros para que o fundo vire proprietário daquele imóvel ali. E qual o nível que você acha saudável de alavancagem? 10%, 20%, 30% de alavancagem do fundo, 50%? Acho que depende um pouco de o que são os ativos, os contratos, o tipo de alavancagem. Sim. Então, assim, para o nosso tipo de alavancagem, eu acho que uma coisa até 30%, um terço, é perfeitamente saudável e funcionar. Desde que, de novo, feito tudo isso que a gente ficou aqui falando agora 5 minutos em termos de características, o tipo de ativo, tipo de contrato que você está usando. Então, vai tomar alavancagem para comprar um prédio de escritório vazio e aí ver se vai arrumar alguém que alugue. E aí, se não arrumar alguém que alugue, não tem renda. E é uma alavancagem provavelmente de curto prazo, porque ninguém vai dar alavancagem longa para um negócio desse tipo. Vai ficar numa situação, uma saia justa, um potencial problema. E aí vai acabar vendendo o prédio por um valor menor do que comprou. Eu diria, fazer isso um terço alavancado, provavelmente não faria, talvez nem alavancasse um negócio desse jeito. Né? Mas para um fundo como é o nosso, né, acho que 30% de alavancagem, um terço. Saudável, né? Tá ajudando, tá criando valor, na verdade. Sim, muito bem. Esse é o primeiro ponto. Agora a gente tem o segundo ponto, emissão do LZR. Compre-me tudo, não me esconda nada.
na verdade, não tem a emissão do LZR, tem a aprovação da emissão, né? Recentemente a gente fez a aprovação da emissão, porque o LZR, quando o fundo tem capital autorizado em regulamento, né, disponível ainda, o gestor pode fazer emissão quando quiser, né, em teoria, né, sem aprovação de cotista. O LZR já usou o que ele tinha de capital autorizado, a maioria, tudo não, mas quase todo o capital autorizado em regulamento ele já usou. Então agora cada nova emissão que a gente vai fazer tem que fazer um processo de, primeiro, chamar uma assembleia de cotistas para ter aprovação, né, de fazer uma emissão. Recentemente a gente fez essa aprovação, então essa assembleia acabou de acabar, acho que saiu ontem, se não me engano, do dia que a gente está gravando aqui essa assembleia, a aprovação, para que em até 12 meses de agora da aprovação, façamos uma 8ª emissão de cotas. Então esse é o estágio que estamos nisso. Beleza, o que você pode me falar dessa emissão? Ela vai acontecer? Ela vai acontecer amanhã? Você vai comprar um imóvel... Ela não vai acontecer amanhã, isso eu posso garantir. Eu estou fazendo as perguntas que as pessoas fazem. Exato. Vai comprar o imóvel na Faria Lima, na esquina, porque as pessoas querem exatamente o número da matrícula do que você vai comprar. Exato. Ela não vai acontecer amanhã, ela não tem ainda um pipeline, né, os ativos travados, definidos e tal, não é esse estágio que a gente está ainda. Eu gostaria que ela acontecesse num relativo curto prazo por conta das oportunidades que eu tinha mencionado antes, né? O mercado está bom para comprar. Se falar, fizesse hoje uma emissão dos tamanhos que a gente costuma fazer ali, sei lá, já historicamente fez 300 milhões, 200 milhões, uma emissão aí de... E hoje para o fundo, que já tem um tamanho maior, já ficou uma coisa bem menor. O fundo está com quanto hoje? Está com 1,3 bilhão e... 1,300. Se fizer 15%, uma emissão na casa de uns 15% já dá esse dinheiro, né? Então, cada vez ela assim, mas também tem caixa, tem as outras coisas que de repente possam ser usadas. Tanto de caixa, exato. Então, assim, o ponto fazer uma emissão de um tamanho normal, vamos dizer assim, de LZR, de algumas centenas de milhões, talvez, né, que seria o tamanho normal de LZR histórico. Hoje daria para alocar com facilidade em coisas muito boas, em preços muito bons. O mercado está com muita oportunidade, porque o mercado está tão ruim há tanto tempo, né? Do ponto de vista de captação, enfim, de taxa de juros, que está muito bom para comprar. Então, seria bom, seria saudável fazer uma emissão relativamente em breve, mas depende do mercado, né? Vai fazer hoje? Não dá hoje. A cota nem está num preço que permitiria uma emissão agora. Bom muita incerteza no radar aí. Bom você falar nesse ponto. A cota não está num preço que favoreça a emissão, porque a emissão vai ser feita acima de valor patrimonial. Sim. Ou pelo menos em valor patrimonial, né? Isso aí é uma política que o LZR, que a Aliança tem, de respeito ao cotista, de sempre fazer a emissão no mínimo do valor patrimonial. Sim. Porque, em teoria, você pode ter, se fizer abaixo do patrimonial... E não é só por isso também, porque a gente entende que o valor patrimonial tem uma lógica, tem uma referência, né? A gente entende que, na verdade, o valor do fundo é daquilo até para mais, pelos upsides, por terrenos que têm mais valor e tal. Então, tomar cuidado com diluição, do ponto de vista de valor de longo prazo para o cotista, né, por conta do que a gente vê lá como o valor patrimonial, ele tem uma lógica, aí na nossa cabeça o fundo, na verdade, vale daquele para mais até, por conta das possibilidades. Eu sempre falo que fazer a emissão abaixo do valor patrimonial pode ser bom para o cotista se você conseguir comprar um imóvel num preço absurdamente barato e rapidinho você agregar valor. O problema é que muito gestor que tenta fazer abaixo do patrimonial ou que faz, não compra nada que gere esse valor para o cotista. Né? E aí acaba sendo ruim. O valor patrimonial do hoje do LZR é o agregado de 24 imóveis. E eu vou fazer uma emissão para comprar um ou dois, alguma coisa assim. Então, por melhor que eu esteja comprando aquilo, para que realmente aquilo beneficie o agregado de 24... Tem que ser uma coisa absurda, né? Eu estou comprando pela metade do preço, um negócio ótimo. Mas é difícil de achar esse tipo de não vai ter. Então, na teoria, uma emissão abaixo do patrimonial até poderia ajudar, mas tijolo, já não dá mais. Não tem essa... Difícil. Eu acho que não só para o LZR, mas para a maioria, assim, acho que quase todos os fundos imobiliários, acabar emitindo abaixo do VP é uma tentativa do gestor de fazer um negócio que, historicamente, não tem se confirmado como um bom negócio. Sim. Então, emitir no valor patrimonial ou acima, que pelo menos está tudo ok. Então, a gente já tem essa ideia, se o ALZR, pelo menos é a expectativa, é o que vocês gostariam, de fazer ali 10%, 15% do valor total do PL hoje do fundo, fazer a emissão para comprar alguns imóveis. Como é que você vai conseguir equilibrar isso
E aí, de fato, é uma curiosidade. Por quê? Porque as oportunidades aparecem quando a taxa de juros está alta, todo mundo está sem dinheiro e aí está vendendo tudo barato. Sim. Nesse cenário, ninguém quer fazer emissão, ninguém quer botar dinheiro em emissão de fundo imobiliário, porque está todo mundo olhando para a renda fixa. Os cotistas, né? Sim. Estão olhando para a renda fixa e está pensando só em investir lá no tesouro, longo prazo, recebendo uma baita taxa e coisa e tal, e não quer entrar na emissão de fundo imobiliário. Sim. Só que é justamente agora que você precisa de dinheiro para comprar o que está muito barato. É o normal do mercado. Na hora que está bom de comprar, você não tem dinheiro e vice-versa. Na hora que tem muito dinheiro, fica tudo caro. E aí, ano que vem, a Selic vai cair, pelo menos a expectativa de todo mundo. Exato. A Selic cai, a renda dos fundos imobiliários não cai, ela se mantém igual ou aumenta. Sim, as cotas. E aí todo mundo vai olhar assim, opa, peraí, tô ganhando mais do que eu ganhava antes, assim, proporcionalmente, porque a renda fixa está pagando menos. Corre todo mundo para fundo imobiliário, as cotas a cota cai. Só que aí os imóveis ficam mais caros também. Sim. E aí, nesse cenário de queda de juros, você consegue fazer a emissão, só que o imóvel fica caro. E aí, você está sempre entre a cruz e a espada. Essa é a nossa vida. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Esse é um grande paradoxo do investimento, é isso. Né? Na hora que o dinheiro está fácil, entre aspas, né, de captação e tal, os ativos ficam caros, né? E começa a ter mais fundos, mais captações, mais competição pelos ativos, e eles vão ficando mais caros, mais caros. Era um cenário, talvez a gente tenha visto pela última vez mesmo, no final de 19, final de 19, o mercado estava inflado, o preço de cotas, né, nos recordes, e muito fundo e tal, uns preços de cota absurdos, que acho que nunca mais vão chegar em alguns fundos aí, né, tive umas coisas doidas, e os imóveis estavam caros. 19, se você lembrar, foi um ano em que a gente estava não cobrando taxa de gestão do fundo, porque a nossa emissão de 19, a gente demorou para alocar, porque o mercado acelerou muito, e no segundo semestre de 19 as coisas estavam muito caras, estava muito aquecido. E aí você não conseguia alocar, eu lembro que você guardou dinheiro. Efetivamente não alocamos, a gente não pagou caro exoticamente. Não tinha o que fazer e veio a pandemia. E aí veio a pandemia, exato. E aí vocês estavam com caixa. A gente estava com caixa, a gente fez boas coisas, né, naquele momento, inclusive uma delas, o que deu um baita resultado, que foi o tal do Clarent lá, que é aquele do resultado extraordinário, do lucro extraordinário enorme. E foi esse que você acha que vocês compraram com alavancagem também, né? Compramos com alavancagem e aí vendemos com baita lucro. O lucro sobre o equity em si foi uma porrada. Essa... Foi uma nova da pandemia. Comprado na pandemia, online, todo mundo remoto. E essa alavancagem, acho que ela foi muito inteligente, porque a taxa de juros tinha caído muito. Sim. E aí você comprou com taxa de Selic de 2%, 3% nessa época. A alavancagem foi feita a 5%. A alavancagem é a 5%. E aí a taxa Selic subiu pra caramba, explodiu, e a tua dívida ainda era 5%. Parada ali, quietinha, casada com o contrato. Todo mundo queria esse contrato. E aí demos a felicidade enorme ali de arrumar um comprador interessado por pagar um bom preço pelo imóvel. O retorno. Até para assumir o endividamento valia a pena, né? Porque era uma dívida de 5%. Valia. Não foi o caso, porque ali o cara comprou para derrubar o prédio para fazer outro uso mesmo, um uso mais nobre, um uso totalmente diferente e tal. Mas de qualquer forma, para a gente acabou sendo uma situação do tipo, eu aloquei, por conta da alavancagem, eu aloquei 50 milhões, na hora que eu fui vender, os meus 50 milhões virou 100 milhões, num prazo relativamente curto. Por conta de ter usado uma alavancagem bem casada. Conseguiu surfar esse movimento da taxa de juros, né? Mas aí vocês não têm... Você tem 12 meses para fazer essa emissão, a emissão de 200, então 300 milhões. Ela está aprovada agora, ela pode ser feita em até 12 meses, né, dessa aprovação que acabou de acontecer. Não sei o tamanho, dificilmente seria menos que uns 300 milhões, talvez possa ser 400 e não 300. O fundo, porque de novo, né, o fundo em si está no seu maior tamanho, então hoje, fazer por exemplo, 300 hoje não seria, como a gente já fez no passado, né, 300 e pouco, hoje 300 a 400. 300 milhões no passado era dobrar o fundo, né? Em alguns momentos 300 era muito grande, hoje 300 não é 30% do fundo, é 20% do fundo. Mas se você fizesse uma emissão de 1 bilhão, ia ser muito dinheiro para alocar? 1 bilhão, sim. Não, 1 bilhão eu não faria. Eu faria 400, talvez. 400, esticando aí uns 400. Talvez, se fosse, com alguma coisa. Mas não por conta das características dos imóveis e contratos que o LZR busca. Que são, por sinal, específicos. Né? A gente tem uma restrição grande de tipo de inquilino, tipo de contrato, o imóvel que a gente não pode comprar, o imóvel que a gente pode. Tem uma limitação de regulamento mesmo, de política bem restritiva, às vezes até atrapalha cá entre nós. A restrição mas eu como cotista, eu prefiro porque aí fica mais seguro, mais previsível, sem dor de cabeça. Mas a partir do momento que o fundo já tem um tamanho muito grande, uma grande diluição, uma diversificação muito grande, às vezes é bom um pouco mais de flexibilidade para aproveitar umas oportunidades também. Às vezes a gente
Às vezes a gente vê coisa que a gente gostaria de fazer, acho que como gestor deveria fazer, em termos de comprar uma coisa, né, num preço por conta de uma situação de um cara que está vendendo, algum estresse aí, uma situação poderia ser aproveitada, mas que na letra fria do regulamento ele acaba travando e ficando fora. Mas sim, o LZR tem essa restrição forte de regulamento, de política de investimento, né? Que é as características do que a gente pode comprar, ele é bem travadão. E aí... Eu falar, vai fazer uma emissão de 1 bilhão. Puta, 1 bilhão de coisas que realmente entram dentro do regulamento do LZR, né, atual, é complexo de alocar, porque o regulamento é bem restritivo. Né? Beleza. Então a ideia dessa emissão é captar algumas centenas de milhões, comprar imóveis no mesmo perfil, com atividades diversas, como o LZR. Né? Híbrido, bem... E a ideia é sempre o cap rate igual ao superior. Tudo bem que tem no regulamento o cap rate mínimo, né? Mas manter o cap rate no nível. E para você que não sabe o que é cap rate, criatura de Deus, cap rate é o quanto o fundo vai receber de aluguel em cima daquilo que ele está pagando. Eu paguei 100 milhões, vou receber 10 milhões de aluguel por ano. Então, meu cap rate é de 10%. 10 milhões em cima de 100 milhões, 10% é o que ele vai pagar, pelo menos o cap rate inicial, né? Porque depois isso é corrigido. Corrigido por inflação. A ideia é manter o mesmo nível de cap rate que o fundo tem hoje, porque isso acaba mantendo o mesmo nível de dividendo. Né? Incrementar, no mínimo, idealmente, você falar que quer fazer uma aquisição de um bom imóvel, que tem upside, que pode dar lucro depois, extraordinário, e mantém o yield atual do fundo, ou daí para cima. Né? Esse é um pouco do conceito. Fazer uma grande aquisição que vai reduzir o yield do fundo, fica a questionar o porquê que eu faria isso. Então, acho que idealmente, o fundo é um fundo de renda, a ideia não é comprar um imóvel porque no futuro eu vou ter lucro. Gostamos de ter lucros extraordinários, mas não, isso é secundário, vamos dizer assim, na hora da decisão. Sorte, não é nada tão importante. Sorte não, sacanagem. Sim. mas o ponto não é o foco, né, principal tá pensando, das decisões de investimento, né, das escolhas de ativo. O foco principal das escolhas de ativo é manter, mas com mais diversificação, ou idealmente incrementar o rendimento por cota dentro do fundo agregado, né, com cuidado e devagarzinho. Né, e o tamanho que o fundo tem hoje também não é que nenhuma compra vai mudar o dividendo por cota do dia para a noite. Também, né? Porque você já tem um portfólio de mais de 1 bilhão e 300, comprar mais um imóvel, cada nova compra ela tem um impacto marginal pequeno, né, no agregado do fundo, mas sempre o objetivo é ir crescendo de pouquinho em pouquinho, né, o rendimento. O rendimento histórico do LZR cresceu um pouquinho mais do que a inflação. Né? Então, quer dizer que a gente meio que fez isso. Né? Não só entregou crescimento por inflação, mas um pouco a mais. O que é um desafio, né? Eu vejo que é um problema dos fundos imobiliários. Eu sempre falo para todo mundo que você tem que reinvestir pelo menos parte da renda, mesmo que você esteja na fase de fruição, que você já está vivendo com aquilo ali, pelo menos, sei lá, 1/3, se for de tijolo, ou metade, você tem que reinvestir para fazer frente à inflação, porque a maioria dos fundos imobiliários, embora você pense assim, eu tenho contratos que são corrigidos pelo IPCA, por conta das emissões, de uma série de coisas, o que a gente percebe no mercado é que os fundos imobiliários não conseguem crescer a sua renda ao longo do tempo, e o LZR consegue fazer isso. Fez, né? Historicamente, cresceu um pouco mais do que a inflação. Cresceu mais do que a inflação, inclusive. E estou dizendo, a renda recorrente paga hoje, né? Já é isso. Sem considerar os extraordinários. Os lucros extraordinários são ainda além disso. Né? Além disso. Acho que esse é o resultado que nos orgulha, porque acho que, na verdade, é um resultado super bem entregue. Né? Crescer a renda um pouquinho mais do que a inflação, sem susto, sem fazer nenhuma loucura e tal. E no recorrente, fora os ganhos extraordinários que quem ficou, né, no longo prazo, no fundo, foi colhendo aí no caminho, acho que é bem porque interessante. A gente percebe, o gestor acaba fazendo a emissão, e aí o dividendo estava bacana, aí acaba caindo o dividendo por conta do cap rate do que ele está comprando e não sei o quê, e essa mistura toda, aí vai recuperando, o negócio vai melhorando, ele faz outra emissão, aí o cotista está sempre nessa expectativa, vai melhorar, e no começo da vida de um fundo isso afeta mais, né? Porque o fundo ganha um certo tamanho, as novas emissões passam a afetar menos, e você tem um dividendo mais estável, mas o desafio, na verdade, é fazer ele crescer, né? Fazer emissões e compras em momentos adequados, por valores adequados e tal, para que você crescendo aquele rendimento. Nisso a tal da alavancagem, né, ajuda também. A alavancagem bem feita ajuda um pouco nisso. Né? Então, o nosso retorno sobre o equity, né, quando eu uso uma alavancagem num bom preço, tomada num bom momento. Né? Tomamos alavancagem na pandemia, quando o juro estava muito baixo, operações a 5% ao ano de custo de alavancagem.
Isso ajudou que a renda em si sobre o equity, né, sobre o capital alocado, melhorasse bastante. né? Então isso é parte da história também. Outro problema, outra bomba, na minha visão. O imóvel dá atento em Del Castilho. Não é que Del Castilho seja uma região ruim, tem as suas questões, eu conheço, porque eu atravessava ali o Jacaré, ia muito no Shopping Nova América, atravessava aquela região para ir trabalhar na Ilha do Governador na época do Banco do Brasil, então eu conheço bem tudo aquilo ali. E é uma região que eu acho que não tem o mesmo potencial, a mesma valorização, o mesmo interesse que muitas regiões de São Paulo. É um imóvel que eu nunca gostei e que, quando o Fundo surgiu, era metade. Tinham dois imóveis, né? Um era aquele. E é um imóvel que não tem um contrato tão longo quanto outros. O que você me diz? O quanto eu devo me preocupar com esse imóvel? Não deve se preocupar. De novo, do mesmo jeito que ela... Em relação à alavancagem, esse aí também não nos tira o sono em nada. Acho que a situação... Você descreveu bem, na verdade, né? Então, quando a gente começou, ele era metade do fundo, né? Então, ele foi 50% do fundo. Hoje ele não é nem 5%, é 3% do fundo, hoje em dia. Então, esse é o primeiro ponto, né? Não tem muito motivo para você se preocupar com algo desse tamanho, 3% não dá nada. Em primeiro lugar. Segundo, como você bem coloca, ele não vai acabar, ele não vai implodir, ele não vai cair um meteoro. Espero eu que não vai cair um meteoro e destruí-lo. Na verdade, podia até cair, porque tem seguro, mas é melhor que não aconteça esse estresse. Mas enfim, nada vai acontecer ali, ele não vai desaparecer. Então, primeiro, é uma parte pequenininha do fundo, hoje, né? E ali para a construção de residencial é interessante. Tem vários condomínios, muitos condomínios. Está verticalizando muito. Ele é um terreno com um bom tamanho. Comercial eu acho que nem tanto, agora residencial. É um terreno com um bom tamanho. O comercial, como ele é na avenida, de esquina, Sim, tem uma visibilidade grande, está direto na avenida ali, tem um tamanho bom, né, na esquina e tudo. Tem usos comerciais, renda urbana, diferentes usos ali comerciais. Comercial não estou dizendo prédio, escritório, estou dizendo comercial no sentido renda urbana, varejo, escola, clínica de diagnóstico, que é um setor que a gente tem 4 já, conhecemos bem e tal. Acho que ele tem usos variados, porque bem ou mal, ele é bem urbano, ele é numa avenida de puta movimento, uma região que verticalizou muito, né? Então tem muita gente hoje morando ali, densa e tal. Então, ele tem usos variados, então assim, acho que pouco a pouco do fundo hoje em dia, pequena exposição, um imóvel que é muito urbano e tem muitos usos potenciais e tal. Então, eu acho que ali vamos ter, né, um futuro interessante com ele. Seja renovação do inquilino, que usa o imóvel hoje, usa e está lotado de gente, está usando de forma muito intensa o imóvel, a gente já acompanha isso, né? A gente vai estar lá. Seja eventualmente mudando de uso, como a gente já fez com outros imóveis nossos, né? E aí vendendo, né, alugando para outro usuário. Acho que aquilo vai ter um destino interessante, não me preocupa não. E depois dessa emissão, ele vai ficar ainda menor, né? Depois dessa emissão, ele talvez seja 2% do fundo, né? Ordem de grandeza, em termos de tamanho. E, de novo, é um 2% que não vai sumir, não vai ser destruído, né? Ele vai estar lá e vai mudar de uso, né? Vai ter um outro inquilino, ou vamos vender, né? Como outros que a gente já vendeu. Mas, de novo, uma coisa que vai estar em 2% do fundo de relevância. Beleza, falando dessas emissões... antes de falar disso, lembrando que a Comunidade Mira é o patrocinador oficial do podcast do Professor Mira, né? Óbvio. E para você entrar no link na lista de espera, o link está aqui na descrição. E, Fábio, você me falou, de repente, 200, 300, 400 milhões de emissão para comprar imóveis, sei lá, 100 milhões, comprar os 3, 4 imóveis, essa é a ideia? Imóveis em São Paulo, ali, Raio 30, no bairro do... essa parte não dá para compartilhar. Vocês estão vendo, eu tento. Eu sempre vou tentar espremer o que dá. Essa parte não dá muito para compartilhar, mas o foco é o mesmo de sempre, né? A gente não vai comprar um negócio... então vai ser praticamente São Paulo, né? Que é o que tem mais no fundo. Muito São Paulo, o sudeste do Brasil, mas muito São Paulo, sim, também. Melhores oportunidades estão em São Paulo, né? Eu acho. Desde que, né? Essa galera que bate a porta de vocês, a maioria... Tem de tudo, não tem de tudo. Mas São Paulo acaba tendo muita coisa, porque tem muita coisa. Volume, né? O volume é grande, né? É uma economia grande, muita coisa acontece. Então tem muita coisa. São Paulo, sim. Temos que amarrar ainda as coisas, elas não estão, né, travadas, assim, definidas. Essa emissão ainda não vai acontecer imediatamente, ela ainda deve demorar um pouquinho. Mas eu acho que o ponto né? A gente não vai fugir do nosso foco, né? De bons contratos atípicos, imóveis, na nossa visão, com muito potencial imobiliário também,
bastante renda urbana, né, que tem essa questão de ter outros usos e outras ações. Aquela sorte de quem trabalha, né, de que acorda cedo. Exato, Né? aquela situação de Quanto imóveis mais que podem nos dar trabalha, muita sorte. Né, quanto mais trabalha, mais sorte tem, né? Imóveis que podem nos dar muita sorte futura, né, de vendas com bons lucros e tal, né, essa sorte aí toda. Então, assim, a gente não vai fugir disso, né? Então, as características do fundo em si não vão mudar, né? Não tem nada nesse sentido. É só mesmo aproveitar boas oportunidades para crescer mais um pouquinho. Que eu acho que acaba trazendo uma tranquilidade para o cotista, né? Que tem o fundo vai fazer coisas diferentes do que tem hoje. Vai fazer uma emissão, vai trazer imóveis novos. Mas sempre dentro do mesmo perfil, dentro daquilo tudo que for ser comprado com essa nova emissão, vai ser similar, né, das características principais importantes do que a gente já tem, né? Dos contratos longos, dos bons inquilinos, dos imóveis dentro deste tipo que a gente gosta, né? De renda urbana, logística, né? Os data centers, eventualmente, que também ainda vamos crescer um pouco a exposição ali. Mas é isso, né? Vamos ter mais desses. O fundo de data center que está dentro do ALZR, né? Que eu sempre esqueço o nome dele, mas ele já é um fundo. E aí Aliança Digital. O Aliança Digital. Ele tem as antenas lá, tem essa infraestrutura. Que tamanho que você acha que o mercado precisa ter, ou que o ALZR precisa ter para poder fazer esse IPO? Na verdade, uma emissão eu acho que o fundo em si, né, este fundo especificamente, deveria estar com talvez uns 500 milhões em ativos. Para poder ter uma vida, própria. Deve demorar. Vai demorar um pouco, né? Eu acho que demora um pouco. Porque não adianta a gente fazer esse spin-off, né, que é colocar ele direto, negociando direto, se ele tiver um tamanho muito pequenininho, porque aí não vai ter liquidez nenhuma, aí liquidez nenhuma atrapalha o próprio valor da cota, e porque fica um ciclo ruim ao invés de ser uma coisa boa. Né? Eu, como cotista, tenho interesse que faça esse spin-off, porque eu acho que a gente vai ganhar valor, né? Mas eu acho que desde que ele já tem um tamanho para ter uma liquidez, para permitir despertar interesse no mercado, né? Vem a FOFs e comprem. Se ele tiver uma liquidez muito, muito baixinha, a gente vai ter aí, na verdade, aí entra num ciclo negativo. Né? A liquidez é pouca, quem quiser vender acaba empurrando a cota para baixo, fica uma cota ali meio largada, com pouco volume. E não beneficiou, na verdade. Mas essa venda dele, quando fizer uma subscrição aberta a mercado, para o ALZR vai representar um ganho de capital, né? Deveria. A expectativa é de que isso aconteça, aí a gente tenha... É por isso que a gente precisa de um bom momento de mercado, fazer isso no momento adequado, né? Um momento de mercado mesmo. Eu pergunto isso porque é importante, até para o cotista entender que existem algumas coisas ali para destravar valor dentro do LZR. Esse fundo é um exemplo disso, mas quando? Acho que nos próximos anos, né? Não é uma coisa... Quando depende da economia. Do macro, do ciclo, momento do ciclo, que também depende de eleição, depende de coisa. Taxa de juros e o que eu digo depende de tudo que a gente não controla, portanto não dá para dizer. Fala, vai fazer isso ano que vem? Não sei. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Show. Fábio, queria te agradecer demais por esclarecer essas dúvidas. Se você está assistindo, você tem mais alguma dúvida sobre o LZR, bota aqui na descrição, a gente manda para o Fábio está sempre acompanhando também, Renan também, que é RI, está aqui com a gente, está sempre respondendo nos grupos de WhatsApp que a gente participa. Eu vejo lá, e esse feedback, essa preocupação com o cotista é muito importante. Então, coloquem aqui as dúvidas de vocês, se vocês concordaram, se vocês gostaram, não gostaram, eu mando para eles, é sempre um prazer. E obrigado por ter vindo, por trazer seu conhecimento aqui para a família. Obrigado. Imagina, obrigado. Só tira essa dinamite da mesa. Vamos terminar sem dinamite. Sem dinamite na mesa. Já resolvemos. Bons termos aqui, tá tudo bem. Saudável. Mas você desarmou todas as bombas, então eu acho que o cotista não tem com o que se preocupar. Não, pelo contrário. Quando está no seu melhor momento aí de portfólio, rendimento, tá tudo super bem. E uma última dica, uma coisa que veio inclusive no relatório, sempre que o fundo está abaixo do valor patrimonial, acaba sendo uma oportunidade, porque são os raros os momentos que isso acontece, né? Ele, em poucos momentos da história desses 8 anos do fundo, ele negociou abaixo do valor patrimonial e meses depois ele costuma voltar. Então, quando ele está abaixo ou muito abaixo, é sempre oportunidade, né? Dito no relatório. Eu, como analista, concordo, mas também foi dito no relatório. Eu entendo que sim. De novo, acho que o valor patrimonial ele é, no mínimo, aquele ou melhor, dado, né, os potenciais upsides e ganhos, lucros futuros ali dos imóveis que a gente tem. E o fundo está no seu melhor momento de carteira mais diversificada, novos contratos, prazo médio de contrato ativo. Mesmo com Selic de 15%. Mesmo.
mesmo no cenário adverso. Então é isso. Fábio, obrigado. Obrigado a você, novamente. Obrigado a você que assistiu. Se inscreve no canal, deixa o seu like e daqui a pouco tem mais vídeo. Tchau, tchau.